Boa noite, já estamos ao vivo aqui, mais um dia na nossa página Comunidades em Reflexão, né? Mais um dia para a gente conversar sobre o que se move na nossa cidade, o que se move nos nossos territórios, né? Hoje, com uma pauta bem importante, né, para a gente falar sobre a saúde pública aqui em Porto Alegre, né? E para falar sobre um tema tão importante que é a saúde pública em tempos de pandemia, né? Daqui a pouquinho, antes de passar a palavra para os meus queridos convidados, eu vou trazer alguns números aqui que não gostaria, mas também nos ajuda a refletir nesse momento, né? E já de antemão eu agradeço, né, os nossos convidados terem aceito, né, a vir aqui conversar conosco hoje na nossa página Comunidades de Reflexão, que tem como nosso público-alvo, principalmente, os nossos moradores de comunidade, né? Então, os nossos debates aqui, eles têm um direcionamento muito grande, né? Que a gente poder levar informação, levar a reflexão para os nossos territórios, né? Essa é a intenção, esse é o sentido dessa página, né? E hoje, como a pauta é saúde, né? A gente trouxe dois militantes da saúde de Porto Alegre, segmento usuário, né? Ou seja, literalmente quem depende de uma saúde pública de qualidade, quem depende de um SUS fortalecido, de um SUS vivo, para que as nossas comunidades, a nossa população tenha, né, um atendimento adequado aos seus direitos, né? Então, para esse bom e importante bate-papo, né, a gente convidou a Andréia, né, que é uma militante da Unidade Bananeiras, ali do Partenon, né, segmento usuário, né, faz um trabalho já de militância ali, importante ali, depois ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela, né, mulher, é sempre um prazer receber mulheres aqui que são a ponta da espada, né, assim como militantes também, como é o caso do Paulo, né, que eu já deixo aqui registrado o nosso agradecimento. Igualmente, o Paulo, militante de larga história de serviço prestado na área da saúde, principalmente, né, membro do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre, um órgão fundamental, assim como o Conselho Local também, que a Andréa participa, são órgãos sociais de controle da população que tem um papel gigantesco na luta pelas melhorias de políticas públicas e de orçamento para ter um SUS que realmente esteja no nível adequado para atender toda a população, né? Então, queria trazer aqui, de antemão, já agradecer as pessoas que estão entrando aqui, né? A gente tem queridas companheiras e companheiros que nos acompanham sempre, né? Já quero mandar de antemão aqui um abraço para a Fátima, está sempre conosco, a Loreto, uma querida companheira, professora, educadora social nas nossas comunidades, uma professora chilena, radicada aqui no Brasil e que faz um belo trabalho na Cruzeiro. A Dete também está sempre nos acompanhando, sempre que possível, né? Então, mandar um abraço, pedir já para o pessoal que puder compartilhar, né? Aí possibilita que mais pessoas também acompanhem essa nossa conversa aqui hoje, principalmente sobre saúde. Claro que aqui a gente é livre para falar sobre a pauta que achar importante e relevante, né? Mas hoje, um pouquinho mais, a gente vai falar sobre a saúde, né? Até porque temos dois militantes aqui que fazem um trabalho muito importante em Porto Alegre. Então, só para a gente ter uma ideia, antes de passar a palavra para os nossos convidados, hoje o Brasil bateu a marca de 28.897 mortes. Ou seja, a gripezinha, nas palavras do nosso presidente da República, a gripezinha já matou quase 30 mil pessoas no Brasil. E já infectou quase 2,5 milhões de pessoas. Quer dizer, isso são números oficiais, né? A gente sabe que as subnotificações são muito maiores e joga esses números lá para cima.
Então, realmente, o momento que o Brasil vive, nós aqui nos países, na parte sul do Brasil, a gente está nessa onda decrescente da curva, né? A gente está se aproximando do auge da curva de contaminação. Então, a gente está vivendo um momento muito difícil no Rio Grande do Sul, nos estados do Sul, né? Porto Alegre está vivendo um momento bem complicado, né? E é muito importante a gente estar aqui refletindo junto. Então, eu passo a palavra aqui para os nossos convidados, né, para fazer ali uma introdução, falar um pouquinho dos seus trabalhos, da sua história, da sua vida, um pouquinho, e depois a gente entra propriamente nas nossas pautas aqui, né, dessa noite. Vocês decidem quem começa a falar. Começar o Paulo pelo Conselho Municipal. Obrigado, André. Bom, a gente, desde que começou a pandemia, a gente não esteve mais a nossa reunião costumeira, que a André também é participante, é militante lá do Conselho Municipal de Saúde. Não tivemos mais presenciais, né? Como foi colocado ontem uma reunião que eu só participei dos Conselhos Municipais de Saúde, que tinha o Gilmar como coordenador pelo Conselho Municipal de Saúde, o Nelson pelo idoso e um senhor que eu não conhecia ele, que era pelo Conselho Municipal com deficiência física. E mais uma outra menina lá também, que eu conhecendo ela pela primeira vez. E a gente falou sobre os remédios, né? Porque está tendo uma certa dificuldade de a gente conseguir no posto de saúde os nossos remédios contínuos, né? Geralmente eles dizem que para a gente pegar nas farmácias, né? Nós aqui na nossa região, aqui na região Nordeste, da onde eu faço parte, aqui do Conselho Distrital de Saúde, como coordenador, a gente não está tendo esse problema aqui. Eu não sei se somos privilegiados ou não, né? Sei. Mas aqui, graças a Deus, todo o pessoal tem ido nos postos de saúde e tem conseguido o remédio através da sua receita. Não temos essa dificuldade. Já na Zona Sul, pelo que eu sei, certo, de alguns colegas aí que já falaram, estão tendo essa dificuldade, né? Então, de conseguir o seu remédio, porque os postos estão dizendo, não, aqui só atendemos coronavírus. Mas nenhuma a unidade de saúde está querendo atender com outras doenças também. E eu acho que isso aí é uma coisa assim que não leva a nada. Entendeu? Eu acho que se a gente tem essa pandemia, ela existe, ela está aí, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar com as duas frentes. Tanto atender as pessoas que têm o sintoma do coronavírus, como aquelas pessoas que não têm, que vão procurar outras doenças que não têm nada a ver. E muitas vezes as pessoas, como já aconteceu aqui na nossa região, inclusive eu fui identificado, fui até a unidade, conversei com a coordenação da unidade, que as pessoas chegam lá, se chega com a tossezinha, se chega com um pouquinho de tosse, um pouquinho de qualquer coisa, ele está com coronavírus. Já dá a autorização para se fazer o exame laboratorial. Não, gente. Vamos procurar, faz o atendimento normal. Se está mesmo confirmado, com todos os sintomas, ele tem que fazer um encaminhamento para o laboratório, tranquilo. Só que tem muitos. A malta chegou. Não. É coronavírus, para aí, toma aqui a autorização, já vai fazer o teste. Então, tá deixando a desejar muitas outras enfermidades, né? Por causa do coronavírus, né? E sobre esse números que você deu aí, Fabiano, sobre o coronavírus, eu tenho, na minha opinião, como hoje eu escutei hoje meio-dia, de que o mais culpado de ter esse crescimento todo somos nós mesmos, né? Esse é o meu entendimento, posso até de repente estar errado. Mas por quê? Porque nós não conseguimos. Eu sou um que eu estou assim, um aflito para sair para a rua, mas continuo aqui na minha casa, continuo
Porque eu sou de risco também, eu tô com 66 anos. Então, para que eu vou estar na rua? Não vou estar na rua, gente. Eu vou ficar dentro de casa. Então, no máximo que eu vou no mercado, pego o meu carro, boto a minha mascarazinha, álcool gel dentro do carro, tudo. Vou no mercado, já pego a minha comprinha, venho para casa, desinfeto tudo, deu? Mas não vai lugar nenhum. Agora mesmo domingo eu tive o aniversáriozinho de 1 aninho da minha netinha e não pude ir. Bora em Canoas? Em Canoas o crescimento também tá grande. Então, para que mas vai ir, vou lá dar, não, para quê? Vamos ter futuramente mais tempos para a gente confraternizar, para a gente se ver mais pessoalmente, se abraçar. A gente vai ter tempo para fazer tudo isso aí. Só que no nosso pessoal, pessoas, muitas pessoas não estão acreditando no coronavírus. Olha o exemplo que eu estava vendo na RBS hoje, meio-dia, o pessoal fazendo um campeonato de futebol. Gente, vamos se conscientizar, vamos dar um pouquinho mais de consciência, vamos se ajudar os outros. Mas aí é aquela coisa que às vezes eu converso com alguns amigos meus, que eles só vão dar importância quando, que Deus me perdoe, que quando acontecer alguma coisa na família deles. Aí eles vão dar importância. Eu tava brincando, achei que não ia pegar. Aí quando pega, que o bicho pega para capar, né? Como diz aquele velho ditado, bota o velho lá em cima, bota o dedinho na moleira e não, eu vou mostrar para ti que tu tem que fazer o distanciamento, que é o melhor passo. Hoje eu estava vendo uma entrevista lá da Noruega, que eles lá não, antes mesmo, quando começou o início, já fizeram distanciamento, já foram para a quarentena. Claro que é um país menor que o nosso, né? Tranquilamente, mas tem um exemplo, tem um início, né? Entendeu? E às vezes as pessoas não querem. Eu, às vezes, quando eu saio de carro, às vezes eu vou levar um dos meus filhos, tá no quartel, e ele fica a semana toda, lá no fim de semana ele vem, segunda-feira de madrugada eu vou levar ele pro quartel. Quando eu tô voltando, já tá clareando o dia, não sei, aí a André na área dela e na tua, que as pessoas bem mais velhas é o que mais andam na rua. Os idosos. Que tem que ficar tranquilinho, sereninho, calmo. Eu acho. Claro que é uma dificuldade para a pessoa que é idosa. Pode falar, Não, eu acho que isso que o Paulo está colocando é bem importante. Eu já queria te ouvir, André, um pouquinho também sobre, né, falar um pouquinho sobre o teu trabalho também, né, sobre a tua militância aí no conselho local, que é bem importante, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do controle social. O que é controle social? Achei importante, né, falar depois um pouquinho sobre o que é o tal do controle social para, né, nossas comunidades cada vez mais se inteirar desses conceitos também, né? Que é uma ferramenta importantíssima para a nossa luta por uma saúde pública de qualidade, né? E aí, fala um pouquinho aí, né, do teu trabalho na luta pela saúde. Tudo bem. Eu entrei no conselho, né? Eu já participava do conselho enquanto usuária, passei desde 2016. Eu vinha frequentando as reuniões e em função disso, acabei sendo convidada para fazer parte do conselho. Mas isso durou muito pouco antes da pandemia, porque isso foi em dezembro, né? A eleição foi em dezembro, e aí nós tivemos 2 reuniões e já entramos no isolamento. E aí é um problema que eu vejo, assim como o Paulo estava falando, quando a gente é de grupo de risco, porque eu tenho asma. E aí, com esse nosso clima, as crises de rinite, porque a pessoa é alérgica, e aí o pneumologista já avisou, tem que cuidar quando tem uma crise de rinite leve, porque isso acaba desencadeando a asma. Então, a gente acaba fugindo do contato, fugindo de estar na rua, essa situação toda dá um receio muito grande. E que bom que a gente tem esse medo, né? Porque assim a gente acaba se cuidando, né? Prevenindo situações bem piores. Mas aí eu vou aproveitar o gancho do Paulo, estava anotando aqui, quando ele fala em situações que acontecem nos postos,
E recentemente, foi esse mês, eu fiquei sabendo de um caso, por exemplo, de uma colega que sofreu racismo no posto. Foi ela e a namorada, ela negra, a namorada branca, a namorada foi encaminhada para fazer o exame e ela não. No mesmo posto, as duas foram juntas, as duas pegaram Covid juntas. Então, são situações, até conversei com ela, conversei com uma profissional de saúde, que também é colega, porque eu estudo na área da saúde, depois até dá para falar um pouquinho sobre isso e como isso me liga também na militância. E por conselho até dessa profissional, eu levei para ela a sugestão de fazer uma ouvidoria. Mas a gente sabe que a saúde é a pior área para a pessoa poder brigar por si. Porque quando a pessoa precisa, quando tem os problemas no atendimento, é quando ela está mal. E aí, naquele momento que a pessoa está mal, ela não consegue lutar. Então, ela precisa de outra pessoa que lute por ela. Né? Então, isso é um problema na saúde. Então, várias questões que vão acontecendo, né? Assim como o Paulo falou, que outros problemas não são atendidos. O que adianta cuidar, evitar a Covid e matar as pessoas por pressão alta, por falta de atendimento? Quanta gente que tem AVC porque não está com um atendimento adequado, né? Então, a gente fica nessa torcida para que seja verídica essa história da vacina que está para chegar, que o ideal seria poder esperar por isso, né? Para poder ter uma vida, vamos dizer, num novo normal, que eu não acredito que esse de agora seja o novo normal, como a gente estava falando, né, Fabiana, um pouquinho antes, que tem quem diga já que esse é o novo normal. Eu não consigo acreditar nisso, né? Então, essa situação das pessoas não acreditarem na Covid, no vírus, né, que provoca essa doença, que é a Covid, vem muito da nossa política. A política anda muito junto com a saúde, separar é muito difícil, né? Então, quando a gente tem líderes de governo que fazem uns papelão, como o Fabiano ainda citou, né? Fala em gripezinha. Isso torna difícil para a população acreditar. Muita gente não tem acesso a um debate que fale com pessoas que estão falando, que estão sabendo questões de saúde, né? Que estão falando propriamente da saúde. Então, isso torna difícil para que as pessoas acreditem. E aí, eu vejo aqui perto, Paulo, acho que me perguntou, o Fabiano também, sobre como está aqui perto da minha casa, que eu moro no Partenon. Eu moro perto de uma praça, e eu passei por essa praça no domingo, indo no mercado. Foi próximo à tardinha. Gente, a praça, a 2 quadras da praça, se ouvia o som dos carros de som. A praça lotada, as pessoas todas sem máscara. Tá? Eram famílias sentadas na praça com criança, eram jovens, um momento de paquera, tudo assim, uma vida como se não tivesse acontecendo nada de extraordinário, assim como esse vírus, como se não existisse nenhum risco. Né? Aquilo me impressionou bastante, aquela cena, porque passar, em alguns momentos não tem como não passar próximo de pessoas, os grupinhos, assim, muito próximos, e as pessoas, assim, muito próximas umas das outras. Mas nenhuma pessoa de máscara. E aí, o que eu fiquei sabendo na semana seguinte, até por uma amiga que viu uma cena, que a polícia está abordando essas pessoas. E aborda com ameaça.
manda para casa pessoas que são de comunidade com ameaça, com arma em punho. Isso não resolve problema nenhum, isso aumenta os problemas. As pessoas não respeitam mais a polícia, as pessoas não têm confiança na polícia, as pessoas têm medo da polícia. Então, um profissional que é para estar defendendo a população, está agredindo a população, né? Então, isso é uma situação também bastante complicada, né? E eu fiquei comentando com eles que eu pretendo, assim, eu tenho um desejo muito grande de descobrir formas de fazer ações de que a gente na área da saúde ter ações de educação em saúde. É poder mostrar para as pessoas, né, quais são as verdades dentro dos problemas de saúde, o que cada problema pode causar, cada atitude pode causar, conscientizar as pessoas, mostrar o que acontece, né? Isso é muito importante e falta muito. Eu ainda dizia essa semana para o Juliano, né, que eu achava que eu penso isso, que essa educação em saúde ela tem que vir desde a criança, desde que entra na escola, ainda tem que, em algum momento, a gente tem que conseguir implantar isso. Educação em saúde desde a criança no início da sua vida na escola. Eu queria pegar, André, esse gancho teu para devolver para vocês a primeira pauta aqui para a gente poder, né, aprofundar a nossa necessária conversa aqui. Mas antes eu quero mandar um abraço para as pessoas que estão entrando, estão participando, se manifestando aqui. O Fabiano entrou também, companheiro, está sempre junto conosco, faz um trabalho muito legal em Eldorado do Sul, com esporte. Ana Paula, estudante da pós-graduação da Ciência Política, da URGS, também muito legal a gente ter essa diversidade de pessoas junto conosco também, nossos moradores de comunidade, pessoas das universidades, da saúde, né? A gente está junto aqui para pensar mesmo nas alternativas que realmente nos colocam num papel de desafio, né? Para a gente poder pensar como é que a gente avança. Também o Pepe, um companheiro lá da Argentina, de Mar del Plata, militante de periferia também, ele faz parte do movimento que chama La Poderosa, que faz um movimento muito, muito importante na Argentina. Há 2 anos atrás, a gente esteve aqui no Fórum Latino-Americano, em Porto Alegre, então veio os companheiros da Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile. Fizemos aqui uma grande atividade de integração dos povos latino-americanos, e o Pepe é uma liderança importante na Argentina aqui, querido companheiro. Que bom que a gente tem essas novas tecnologias que nos aproximam, né? Mandar um abraço também para o Rodrigo, né? Que pena, a Fátima está com problema na internet. A Adriana também, moradora da Grande Cruzeiro, também está sempre aí conosco, sempre que possível. O Wendel agora entrando aqui, boa noite, também uma liderança lá do território da Grande Cruzeiro, lá no fim da linha do Morro Santa Teresa. Tem uma instituição muito importante que presta um serviço muito necessário, né, para as comunidades através do SASE, que atende crianças e adolescentes. Bueno, reforçar, pedir para o pessoal que puder compartilhar, né, essa live para a gente poder alcançar mais pessoas. Bom, eu tenho aqui 2 militantes da saúde, né, e que realmente dedicam grande parte da sua vida para lutar por uma saúde pública de qualidade. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, para a gente ouvir as impressões de vocês sobre o que é o controle social, o que é o tal do controle social, né? Qual é o papel dele, né, na luta por uma saúde pública de qualidade, principalmente em tempos de pandemia, né? Principalmente nos tempos que a gente está vivendo hoje, em que realmente a saúde pública se torna muito mais... fica muito mais evidente, né, a necessidade de ter um sistema que funcione.
e funcione de forma adequada, com orçamento, né, com pessoas. Como é que tudo isso a gente consegue, digamos, pensar a partir desse conceito de controle social? Queria que vocês falassem um pouquinho, né, porque é muito importante a gente se apropriar cada vez mais desses termos, desses conceitos que, na verdade, afetam diretamente a vida dos nossos moradores de comunidades, né? Acho que vocês aí, o Paulo, se quiser, que começou a falar. A Andréia pode começar. Dessa vez a Andréia começa. Então vai lá, André. Tá bom, vamos intercalando, né? O controle social, ele é um braço político, né? Eu até tinha dado uma olhada num trabalho de um professor que escreveu sobre o sistema brasileiro de saúde, e ele colocou assim que a saúde coletiva, é o curso que eu faço, né, que forma sanitarista, seria o braço da ciência, e o controle social seria o braço político, e o que tem em comum entre os dois é a cidadania, né? E aí no viés, assim, do lado do controle social, então, com as lutas e as conquistas, que conquistou, inclusive, o SUS, né? Não vou nem dizer o SUS que a gente tem hoje, porque a conquista que está lá na Constituição, que gerou a lei do SUS, o que está escrito, não é o que a gente tem, a gente nunca conseguiu implantar ele totalmente, né? Porque sempre teve uma disputa muito forte, uma disputa política por esse sistema de saúde, e o controle social, ele é esse braço político que consegue entrar mais próximo e até dentro mesmo das questões de governo, para poder debater junto as questões no nosso caso da saúde, né? Então, é a população atuando junto. O que acontece? Quem é que faz parte do controle social? Faz parte, a gente diz que são os 4 segmentos, né? Tanto os usuários como os profissionais, são a gestão. E aí tem também os fornecedores, o pessoa, né, as empresas, os hospitais da vida, né? E então são esses 4 que a gente chama de segmentos que participam dessas. Começa por reuniões, né? Participam de reuniões que normalmente são periódicas. Essas reuniões que a gente estava falando um pouquinho antes de entrar ao vivo, que a gente lamenta porque elas não estão acontecendo como deveriam em função da pandemia, pegou muita gente sem conseguir se organizar para fazer de uma forma diferente, muita gente não tem condições também de fazer isso, né? Muita gente que luta muito militante é gente que não tem as condições financeiras também de poder ter bons equipamentos, até para poder fazer uma reunião online, às vezes é difícil. Eu ainda comentava que se eu dependesse do meu celular eu não conseguia, né? Mas, então, tem muitas questões que se atravessam aí, mas, então, é a participação de todo mundo nas decisões. O controle social, através do Conselho de Saúde, ele tem um papel também fiscalizador. Então, o conselheiro tem, não só, além do direito, o dever, né, de fiscalizar até as contas, tanto das unidades de saúde, dos hospitais, os postos hospitais, dos postos individualmente é difícil, né? Porque essa conta está lá na prefeitura. Mas então, o nosso Conselho Municipal de Saúde, e aí está o Paulo que vai poder falar melhor sobre isso, luta muito
com essa prefeitura, né, Paulo? Para poder fazer e exercer o seu papel, né? Que desde que entrou esse governo, esse prefeito, é uma luta constante, né? Assim, a grosso modo, acho que seria isso. Vou deixar para o Paulo complementar. Isso, Paulo. Tu é o nosso representante. Ok. O bacana aqui, Paulo, é que a gente tem uma representante do Conselho Local e um representante do Conselho Municipal de Saúde, que são braços diferentes do controle social, né? Então, o que tu trouxesse para nós aí, nos enche de informação aí sobre o papel do controle social, tu como um membro do Conselho Municipal de Saúde. Olha, Fabiano, nós do controle social, como a Andrea falou, a gente está sempre na luta, né, em defesa do controle social no Conselho Municipal de Saúde, né, através de documentos, né, enviados a juízes, entendeu? Pedindo muitas vezes ao governo, ao gestor, né, a prestação de certas atitudes que o governo está fazendo, né? Inclusive esse governo que está aí na posse do Conselho Municipal de Saúde foi feito na rua. Controle social presente, fizemos na rua, estávamos presentes, eu estava presente, entendeu? Então, quer dizer, esse desmando aí do governo, entendeu? Já está até saturado. Eu já nem gosto muito, sabe, sinceramente. Eu gosto muito de agir do que falar. Eu não sou muito, nem no Conselho Municipal eu não falo muito. Porque, assim, ó, não adianta a gente ir para frente de uma câmera, para frente do microfone, falar bonito, como tem, né? Desculpa a palavra, mas tem muitos que gostam de fazer isso. Eu já não. A gente está na batalha. Vamos atrás, vamos melhorar o controle social, vamos batalhar por aquilo que nós queremos de melhor para o nosso SUS, né? Entendeu? Porque senão, como é que vai ficar a nossa população mais humilde, mais pobre? Aquela periferia lá no cantinho da vila lá, que tu não vai. Então não adianta tu ir para frente de um microfone e falar bonito, entendeu? E esquecer do controle social. Então, aqui na nossa região, nós temos uma coisa muito bonita sobre o controle social aqui, entendeu? Mesmo com esse período de pandemia, mas a gente está sempre ativo no controle social, em defesa tanto dos trabalhadores como dos usuários, entendeu? O que a Andrea relatou sobre o racismo aí, sobre a discriminação das pessoas, nós tivemos um caso aqui, entendeu? Foi nós do controle social, eu como coordenador do Conselho Estadual da região Nordeste e membro do Conselho Municipal de Saúde e também membro do Conselho Local de Saúde aqui da minha unidade, a gente foi chamado, então vamos conversar, vamos ter uma atitude a respeito disso aí para não acontecer mais. E foi dito e feito. Então a gente conseguiu contornar esse problema através do controle social. Foi ser chamado todos presentes, uma reunião naquela época se dava para se fazer presencial, e a gente conseguiu resolver sem problema nenhum. Porque muitas vezes tu vai fazer uma denúncia na ouvidoria, como a Andrea falou, e muitas vezes não resolve nada. Temos uma pessoa muito bacana como coordenadora da ouvidoria, que é a Rosane Baltazar, que foi da nossa coordenação aqui da gerência da região Nordeste e Leste. Muitos anos a Rosane fez aqui. Mas só que não depende só dela. A gestão é que manda. Então, tu tá ali dentro do prédio do Conselho da Secretaria Municipal de Saúde, tu tá subordinado a quem? Ao secretário. Se o secretário disser para ti, não, tu não faz isso, tu não escreve isso, tu não faz aquilo, deixa assim como tá, vamos deixar assim como tá, que o controle social vai se virar. Como eles fazem. Nas nossas reuniões presenciais que a gente tinha antes, era bem assim. Entendeu? Não davam muita importância ao controle social, ao Conselho Municipal de Saúde. Entendeu? Então, outra coisa também que a gente, que no caso eu, né, como militante da saúde, também sou membro do Conselho Gestor do Grupo Hospitalar Conceição. Eu sou coordenador do Conselho Gestor do Hospital Cristo Redentor.
entendeu? Mas eu já tive algumas idas lá no Cristo Redentor, entendeu? Tanto que quando foi trocada a posse do coordenador geral do Grupo da Conceição, a gente teve uma reunião presencial, só com 8 membros, e falamos sobre o controle social, que o GHC é 100% SUS. Então, ali sim, a gente teve uma oportunidade de se conversar bastante e implantar, como estamos implantando, o controle social dentro do GHC, entendeu? Eu acho que isso aí também é muito importante, entendeu? Temos a Rosa Helena como coordenadora do Fêmea, temos a Angélica como coordenadora do Conceição, temos esqueci o nome da UPA, a Ivete, que é a coordenadora da UPA, né? E me esqueci o nome dela agora, que é a coordenadora do Hospital da Criança Conceição. Então a gente conseguimos implantar, através do Conselho Municipal de Saúde, né, esse controle social dentro de um grupo hospitalar Conceição, de um grupo hospitalar que é bem grande, que é 100% SUS. Então a gente conseguiu botar o controle social lá dentro e, claro que temos algumas dificuldades, claro que temos. Isso aí a gente sempre vai achar no controle social, dificuldades. Mas aí umas dificuldades que a gente consegue contornar e consegue passar por essa barreira, entendeu? Dentro de um diálogo, demonstrando como funciona o controle social, entendeu? Como tem pessoas agora com essa nova administração do Grupo da Conceição que não sabe o que é o controle social. A gente está lá para explicar, vamos colocar, e essa pessoa que está lá na coordenação dos conselhos gestores dentro do Grupo da Conceição, ele disse, não, eu estou interessado em saber, eu quero saber o controle social, como funciona o controle social. Então a gente está sempre lá fazendo essa fala, entendeu? Às vezes através de vídeo agora, né, como a gente está se fazendo agora, entendeu? Eu acho que a gente temos aí uma boa batalha pela frente ainda, para a gente conseguir contornar esses problemas todos que a gente tem aí. Uma que é essa pandemia. Eu acho que até final do ano que vem vamos se achar uma vacina que já está em bom processo de aprovação. E assim, ó, só um relatinho ligeirinho assim, ó, eu entrei no controle social através de uma amiga minha, que a Andréia também conhece, que é a Dona Vera. A Dona Vera é uma militante aqui da nossa região de muito mais anos do que eu. E eu morava antigamente em Sapucaia. Aí me mudei para Porto Alegre, né? E aí ela aqui, conversando com ela, ela não me convidou. Eu digo, não, mas eu não conheço, eu não tenho, né? Tô aposentado, mas eu não conheço. Não, vamos participar, seu Paulo. Vamos. Foi através dela e o falecido seu Antônio, que era o coordenador do Conselho Estadual de Saúde por muitos anos. Então, assim, ó, eu tive esse prazer, sabe, de participar de reuniões, aí fiz parte do Conselho Municipal de Saúde como coordenadora adjunto também, na época que a D já era coordenadora, né? A gente montou uma chapa e fomos eleitos. Eu também faço um trabalho também do controle social junto ao CEPES, que é o da PUC, né? O da Faculdade de Ciência em Saúde e do Hospital Moinhos de Vento. Claro que agora a gente está parado por causa da pandemia, não temos tendo reuniões. Mas o controle social dentro dessas hospitais que eu comentei contigo e em faculdades, ele é muito importante. Porque se não tiver um usuário do controle social, não é aprovado nada. Eles não conseguem aprovar nada. Então, para ver a importância do controle social dentro dessas faculdades e hospitais, né? Então, eu acho que, não sei se foi bem explícito, né? Mas eu acho que o controle social, nós, do Conselho Municipal de Saúde, temos uma batalha bem grande, e não digo árdua, mas bem grande, junto agora a esse governo que está aí, que esse desmando está fazendo. E assim mesmo a gente está na batalha, documento aqui, reuniões em virtual com o juiz e tudo mais. Tanto que eu acho que a gente tem agora, a gente teve um ganho agora, que o nosso prefeito vai ter que mostrar onde é que está o dinheiro que ele tirou da saúde, tá? Para aplicar
em propagandas. 35 milhões. Não é pouquinha coisa. É um bom dinheiro que poderia ser aplicado agora aonde? Na pandemia, né? Então agora ele tem que se explicar perante o juiz, né, sobre isso aí. E outra batalha também é sobre os trabalhadores do IMEFS, né? E a gente continua nessa batalha também, entendeu? O controle social continua nessa batalha. O controle social foi a Brasília, numa reunião de saúde, quem representou na época foi a coordenadora, esqueci o nome dela. A Letícia? A Letícia, obrigado, André. Isso mesmo, a Letícia. Então, junto com o Cine de Saúde. E foram lá e a ministra disse que não, na época. Não tinha nada, não estava nada resolvido. Então, o desmando todo era só do quem? Do nosso governante, nosso prefeito. Então, quer dizer, entendeu? E aí ele se acha, na minha opinião, ele se acha que está no topo, mas não é assim que funciona. Da minha parte, eu acho que seria mais ou menos isso aí. Não. Pode fazer qualquer outra pergunta que eu tiver ao meu alcance, eu posso responder. Não só respondido, como vocês responderam muito bem essa questão aqui que foi colocada para a gente refletir junto. Eu só queria ressaltar 2 pontos aqui que vocês falaram, tá? Primeiro, pegar pela fala do Paulo. Eu queria ressaltar o que o Paulo falou, porque isso é muito importante, é tão importante quanto lamentável na história de Porto Alegre. Eu não tenho dúvida que esse fato entrou para a história de Porto Alegre, para a história da capital do estado do Rio Grande do Sul, como um dos fatos mais lamentáveis que a gente pôde assistir em Porto Alegre, que foi a posse da gestão do Conselho Municipal de Saúde no pátio do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, que eu estava lá também. Nós fomos com o movimento comunitário para apoiar a posse da época, e me recordo muito bem uma viatura da Guarda Municipal com o giroflex ligado quase do lado nosso, e a posse sendo dada no pátio. E por que foi dada no pátio a posse? Porque simplesmente a prefeitura se recusou a reconhecer um processo liso, transparente, que alçou a gestão, que colocou naquele período de gestão aquela chapa, aquele grupo de pessoas que tinham sido apontadas para compor e tocar em frente o trabalho do Conselho Municipal de Saúde. Aquela posse foi dada no pátio da capital, que já teve orçamento participativo, como exemplo de uma cidade de inclusão social. Então, Paulo, essa fala que tu trouxe, eu acho que ela merece ser ressaltada, sim, não hoje, mas hoje, amanhã, depois de amanhã, porque a gente precisa lembrar das coisas para nunca mais repeti-las. Esse é um princípio de qualquer sociedade minimamente civilizada. A gente precisa lembrar dos absurdos que acontecem na nossa sociedade para a gente nunca mais repeti-los. E aquilo ali foi um momento assim muito triste, mas também um momento de renovação de luta. Ali foi um momento também de reafirmação do controle social, de reafirmação da necessidade de ter um conselho municipal de saúde, um conselho distrital de saúde, um conselho local de saúde atuante. Então, também foi um momento muito bonito ali que eu me senti com as forças, com as energias renovadas, porque ali a gente conseguiu juntar ali uma turma ali de guerreiros que lutam por uma saúde pública de qualidade. Então, esse momento, se por um lado foi um momento lamentável, e eu como, não digo nem porto-alegrense, como brasileiro, eu me senti envergonhado de ter uma gestão que não reconhece o controle social. E não reconhece porque, desde quando tomou posse esse governo, ele governa a portas fechadas lá no seu bom ar-condicionado, no seu gabinete. E as comunidades, a cidade que se dane, essa é a lógica que perdura em Porto Alegre há 4 anos, né? Então, essa lembrança do Paulo, ela é muito presente, e eu acho que a gente tem que ressaltar cada vez mais e valorizar esse tipo de atitude do Conselho Municipal de Saúde de luta, principalmente em ano eleitoral.
E aqui nesse espaço aqui não tem assunto tabu. Aqui a gente fala, sim, de partido político, aqui a gente fala, sim, de gestão. Porque depois quem toma no lombo por 4 anos somos nós. Somos nós todos da população. Quem está militando, quem não está militando, mas precisa de política pública, vai tomar no lombo também, dependendo do governo. E está aí a prova disso. Está aí a prova desse governo que simplesmente nunca chamou a população para dialogar. Controle social, para ele, sempre foi uma figura decorativa na cabeça dele. Então, acho que é importante a gente ressaltar essa questão que o Paulo trouxe. E aí eu queria emendar justamente com isso, né? Um grande desafio do controle social, né? Lembrando, né, que também, que eu acho que é bacana, né? A gente tem várias dimensões do controle social na saúde, né? Começando pelo conselho local, que é no bairro, né? Ali, a parte mais próxima dos moradores ali, né? Aquele núcleo ali conectado completamente na comunidade. Depois a gente sobe um pouquinho, tem o conselho distrital, que junto eu vou usar o meu conselho, porque daí é mais fácil de mentalizar. A gente tem lá o conselho Glória, Cruzeiro e Cristal, né? É o conselho distrital que reúne toda essa região, né? Depois dos conselhos locais. Depois do conselho distrital, a gente tem o conselho municipal. Vocês me corrijam se eu falar alguma bobagem aqui. Depois a gente tem o conselho municipal, né, que o Paulo participa também. Depois a gente tem o conselho estadual de saúde e depois a gente tem o conselho nacional de saúde, que daí pega todo o território brasileiro. Então a gente pode observar que a gente tem vários segmentos de controle social que compõem essa lógica de envolver toda a população brasileira, do espectro nacional até o espectro lá da comunidade da Pedreira, na Cruzeiro. É mais ou menos essa, né, a lógica. Por isso que governos que não enxergam na população um sujeito ativo para construir junto, por isso que eles não gostam de controle social. Porque toda essa sistemática no âmbito nacional, por isso nós temos um Bolsonaro que, se pudesse implodir o Conselho Nacional de Saúde, ele implodia. Ele só não consegue implodir porque teria que mudar a Constituição Federal, porque o Conselho Nacional de Saúde, acho que é bacana lembrar, é um dos poucos conselhos nacionais que está lá na Constituição. Então, para ele mudar, ele teria que fazer um gasto de energia dentro do Congresso gigantesco para poder implodir o Conselho. Porque se depender só de um decreto presidencial, certamente ele ia explodir. Ou implodir o Conselho. Esses governos que não gostam de governar junto com a população, eles não querem de forma alguma ver um conselho atuante, como é o nosso conselho aqui de saúde, os nossos conselhos aqui de Porto Alegre. Aí eu queria pegar justamente esse gancho para trazer para a questão do SUS. Como é que vocês enxergam essa questão do SUS agora, né? O sucateamento, foi falado aqui, a questão da ausência, né? Eu acho que o Paulo mencionou também a questão da ausência de recursos para os nossos servidores do município. A gente vê aí, há poucos dias a gente teve uma manifestação de servidores do Postão da Cruzeiro, porque não estavam sendo feitos exames neles próprios, que estão lá na linha de frente. Então, quer dizer, quem está lá trabalhando, atendendo a população, não estava sendo feito o exame de Covid, exame do coronavírus, o que é um absurdo. Essas pessoas precisam ser testadas a todo momento, porque se positivar, elas não podem continuar atendendo. Então, como é que vocês estão vendo essa questão dessa falta de investimento, desse sucateamento do SUS, junto com essa pandemia aqui em Porto Alegre? Olha, eu acho... Pode falar, André. Pode falar. Mas essa falta de investimento é uma forma que eles encontraram de ir acabando com o SUS, né? Então, eles, não importa quem seja, é aquela história doa quem doer. É profissionais de saúde, é a população, não importa em que segmento esteja, né? Não importa é que precisa acabar, o que é
como é que eles conseguem fazer a privatização que estão fazendo? Porque eles vão fazendo de todas as formas, assim, vão boicotando de todos os lados, para que as pessoas só vejam o negativo. É como as pessoas que nunca usaram o SUS, como é que elas dizem que o SUS é péssimo ou é ruim? Né? E aí elas acabam, quantas vezes deixam de usar, preferem estar pagando as JJ da vida, podendo usar o sistema público, porque elas já têm no imaginário delas já está que o que é público não presta. Então eles vão fazendo isso, isso não é de repente. Ainda mais atrás eu tinha falado que a gente nunca conseguiu implantar o SUS por completo, né? Sempre teve essa disputa, essa disputa de poder, porque a gente tem no país grandes empresários da saúde. Hoje eu ainda recebi uma notícia que o Maia está trabalhando para implantar uma nova saúde, alguma coisa assim, um novo SUS. Olha, Rodrigo Maia, chefe da Câmara dos Deputados. Gente, e ele não. Aí os parceiros dele são anônimos. Ele diz que conversou com várias pessoas, mas ele nem cita os nomes, porque ele não tem autorização para citar. Então, são muitas coisas que acontecem e elas vão acontecendo assim. Esses governos, não é só um, né? Que vão fazendo de tudo para acabar com a educação e com a saúde, porque acaba com as duas junto, né? Porque se tira a educação não só das escolas, mas de todas as formas de mostrar para as pessoas como funciona os sistemas do Estado, governos, como funciona toda essa máquina, para que as pessoas não entendam e não consigam perceber o que eles fazem. Então, quanto mais ignorante no sentido do não saber for o povo, para eles está melhor. E aí eles vão destruindo cada vez mais as possibilidades, vão tirando a dignidade das pessoas, né? Aí acabando com leis trabalhistas, aí vem tudo num pacote que é para acabar com a dignidade humana. E aí entro de novo nessa questão. Acaba com a dignidade daquele ser humano e ele não tem nem força para lutar. Né? E aí ele não conhece também o que está acontecendo, ele não está vendo. E aí eles vão fazendo coisas que a gente não percebe e vão fazendo outras ações que a gente não percebe, eles vão indo e a gente não está vendo. Quando a gente vê, pensa que aconteceu de repente, não foi nada de repente, eles vêm planejando há alguns anos. Alguém aqui deve ter visto, tem na internet aquele filme que foi candidato ao Oscar, que falava do golpe da Dilma, me esqueci o nome agora. Sim. Aquele filme foi muito bom para mostrar isso também. Ela foi como repórter e fazia entrevistas lá dentro do Planalto, né? E foi descobrindo os jogos que eles faziam por trás para tirar a Dilma, para poder conquistar o espaço que eles queriam. Tudo é jogo. Nada, aliás, que é golpe, é difícil alguém não entender hoje ainda que foi golpe, né? E então isso tudo é uma construção. Construção para eles é algo que destrói a população, né? E tem um grande empresariado de olho no. Tá ali, ó. A Ana Paula aqui, que está nos acompanhando, já nos ajudou aqui, Democracia em Vertigem. Isso, muito bom, vale a pena olhar. Isso mesmo. Então, tem um empresariado muito forte que manda nesse país, né? Que está de olho nesse dinheiro do SUS. Porque aí é o SUS que financia e eles que ganham. É mais ou menos assim que funciona.
E desde aquela EC 95, então, não existe mais subfinanciamento, agora é desfinanciamento. A diferença passou de ser pouco para ser nada, né? Não tem financiamento no SUS, aí não tem. Também eles boicotam de todas as formas de gerenciar os serviços, né? E fica inviável. E aí a população deixa de crer naquilo que poderia ter de bom, deixa de lutar. Outra coisa que eu lembro de ter comentado com o Fabiano, que eu vejo que a saúde não é visível como outras áreas da nossa vida, como a educação é visível, porque a saúde, enquanto tá tudo bem, ela não tem por que ser vista, ela é vista quando dá problema. Então, só se vê a saúde quando tá ruim. Né? Quando tá bom, vai fazer o quê? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Né? E isso, quando as pessoas não conhecem, acaba contribuindo mais para esse neoliberalismo aí que está tão em alta, que vai destruindo com tudo que é da gente. Eu acho que, não sei, eu te respondi, eu nem lembro mais qual era a tua pergunta. Antes de passar para o Paulo ali, queria agradecer a participação das pessoas que continuam se manifestando aqui, mandar um abraço para o David, um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui da URGS, né? Tá sempre possível estar conosco, acompanhando também as nossas conversas, aqui, professor lá da Ciência Política e também da Administração. Mandar um abraço para o Luciano, né, um militante da Grande Cruzeiro, também lá da Mavitron, né, uma das maiores instituições ali do território também. Então, gente que realmente, né, cada um na sua trincheira, né, sempre lutando de alguma forma para que as coisas possam avançar, né. Então, o professor David fez uma pergunta aqui, depois eu passo a bola para vocês também, Paulo, mas vai lá para falar um pouquinho sobre essa questão aí. Olha, sobre a questão do SUS, voltando um pouquinho atrás sobre o controle social, nós do controle social, enquanto nós existirmos, o SUS vai existir também. Entendeu? Que eu acho que é por aí. Se o controle social esmorecer, o SUS, não digo que acabe, mas ele vai cada vez mais para baixo. Em vez de ele subir um patamar, ele vai baixar. Então a gente está sempre nessa batalha do controle social em defesa do SUS. Sempre uma melhoria. Sempre, sempre. Como eu citei agora, nós temos aqui tá lá, Conceição, 100% SUS. Temos lá hospital de clínicas, com novos leitos agora, que foi inaugurado com as pressas mais por causa da pandemia, né? Entendeu? Mas isso já estava nessa programação para a gente ter mais esses leitos no hospital de clínicas, né? Tudo também passou pelo controle social junto ao Conselho Municipal de Saúde, que aprovou, na época, estava presente, a construção com o corte daquelas árvores que estavam presentes na antiga faixa do hospital de clínica. Então, eu acho que a nossa batalha é bem árdua, para nós não deixar o SUS morrer, mas nós vamos conseguir. Vamos passar por esse governo aí, que está aí. Entendeu? E sempre em cima da defesa do SUS. Como a Andréia colocou muito bem aí, entendeu? Pelas palavras da Andréia, até eu tenho poucas coisas que, pegando só mais um pouco dos ganchos aí, do gancho que a Andréia falou, essa defesa do SUS, para nós, é muito importante. E aqui na nossa área, ou na região Nordeste aqui, temos na nossa unidade de saúde de Jardim Protásio Alves aqui, nós temos um conjunto habitacional aqui que é de gente da alta, da alta, entendeu? E às vezes eu chego ali no posto, que eu estou sempre seguido indo no posto, que é perto da minha casa, vou lá para fazer uma visita, aí quando eu vejo aqueles baita carros estacionados lá, aí eu pergunto para as gurias lá, né? A gente de saúde, as técnicas mais,
Quem é que veio visitar o posto aí? Não, seu irmão. É o pessoal lá do conjunto residencial, o Arvoredo lá, que vieram consultar, agora vieram consultar, não estão mais pagando o plano. Eu digo, mas antes se queixava do SUS, que era uma porcaria, que o SUS era isso, que o SUS era aquilo, que não prestava. Até hoje ainda tem gente que diz isso. Quando o plano de saúde não funciona, vai procurar o SUS. E dentro dos hospitais também é quase a mesma coisa. Tu tem tantos leitos do SUS, tu tem tantos leitos de internação particular. Muitas vezes tu tira do teu paciente do particular e bota no SUS. Né? Então, quer dizer, o SUS é universal. Esse aí tão cedo não vai. Dependendo do controle social, não vai morrer tão cedo. Não sei se eu vou te responder o suficiente aí, Fabiano. Muito bem respondido, muito bem respondido. Antes de fazer a pergunta aqui que foi colocada ali pelo David, o que a Ana Paula colocou ali é bem interessante. Ó. O Conselho de Segurança Alimentar Nacional foi extinto no primeiro decreto do governo Bolsonaro. Ainda bem que o Conselho de Saúde está protegido pela Constituição. E é bem isso. O que esses governos, esse alinhamento de governos de direita, que são... Porque o governo de direita, ele tem muito esse perfil, né? O que ele puder destruir com o protagonismo da população na construção das políticas públicas ou de direcionamento das políticas públicas, ele vai destruir. Porque a direita, o que ela quer é justamente um povo cada vez mais domesticado, alienado, para justamente eles pintarem, bordarem e nada acontecer. O governo Marquesão é um exemplo disso. O governo Marquesão é um exemplo claro para nós aqui. Eu não tenho dúvida que vai entrar como um dos piores governos que nós tivemos na história de Porto Alegre, né? Principalmente pela falta de diálogo desse governo, né? É muito significativo o que a gente tem aqui em Porto Alegre. Aí eu queria pegar uma pergunta que foi colocada, eu queria devolver para vocês aqui, que é uma pergunta do Davi, que é o seguinte, ó, qual a relação dos conselheiros com os sindicatos dos profissionais de saúde? Há algum tipo de troca de experiência, né, alguma proximidade entre o controle social e os sindicatos dos servidores? Eu já antecipo aqui uma breve resposta da parte da Glória Cruzeiro e Cristal ali, né, do distrito, que há uma proximidade, mas deveria haver mais. E estamos nessa luta para tentar aproximar mais, porque realmente a luta é praticamente a mesma, né? É muito interessante essa pergunta, eu já passo para vocês, mas no território da Grande Cruzeiro ali, a gente está cada vez mais se acercando. Outro dia eu conversava com um companheiro que inclusive esteve aqui, né, que ele é servidor do postão, e a gente conversava mais ou menos sobre isso, né? A gente precisa estar cada vez mais junto, né? Controle social, os usuários e servidores estão do mesmo lado nessa luta. Então, eu queria ver a opinião de vocês a partir dessa pergunta que foi colocada. Inclusive, agora, durante esse período de isolamento, teve lives onde o presidente do Sim Saúde estava no lives do Conselho Municipal de Saúde, né? Tá aí o Paulo para confirmar, que estava. A primeira delas, inclusive, era o presidente do Sim Saúde e o presidente do Simpa. Né, os dois sindicatos, tanto dos municipais quanto dos profissionais de saúde. Então, existe uma aproximação, sim, mas quem pode falar melhor sobre essa aproximação por estar lá no Conselho Municipal aí é o Paulo, né? Essas eu assisti, inclusive, Paulo. Não, a gente tem uma possibilidade, não digo assim grandiosa, até poderia ser grandiosa, mas a gente tem essa proximidade, sim, tanto com o CID de saúde como com o Simpa, entendeu? Eles estão presentes nas nossas reuniões, estavam presentes nas nossas reuniões presenciais lá dentro do Conselho Municipal de Saúde, e aqui mesmo, na nossa região, aqui nós temos a gerência, que é a Nordeste Leste, e que a coordenadora é a Marta, né, trabalhadora, e a gente tem, antes da pandemia, a gente fazia algumas reuniões com a presença de alguns representantes dos sindicatos, né, tanto do Sindicato de Saúde como do Simpa.
Então, eu acho que a gente estava traçando uma possibilidade bem mais ampla antes da pandemia. Agora, como chegou a pandemia, né, a gente teve essa distância através só de reuniões por videoconferência. Mas eu acho que a nossa aproximação ela está cada vez crescendo mais, porque uns anos atrás a gente não tinha tanta essa aproximação. Nem com o Conselho Nacional de Saúde, e nem também com o Conselho Estadual de Saúde. Se tinha uma aproximação, mas era assim, ó, um representante, quando era chamado no Conselho Municipal de Saúde para se fazer presente. Mas agora não, agora a gente tem uma continuidade de aproximação mais seguida, mais uma discussão, né, sobre os trabalhadores, sobre os municipários. Então, a gente está tendo mais essa aproximação. Foi parado agora por causa da pandemia, mas, na minha opinião, no meu ver, a nossa aproximação está sendo bem grande. Isso é fundamental, né? Eu também sempre senti, Paulo, assim, um afastamento, né, histórico, não é de agora, né? Agora a gente está vivendo talvez o inverso, né? Cada vez mais a gente se aproximando das entidades de classe, dos próprios servidores, a gente está cada vez mais junto nessas lutas, porque, na verdade, a trincheira é a mesma nossa. A nossa trincheira é a mesma, que é a defesa de um SUS de qualidade universal. Esse é o nosso ponto de partida mais básico, que necessariamente vai nos aproximar, né? Porque quem está na ponta do processo, fazendo o SUS funcionar, são os servidores, né? E a gente está cada vez... E aí que entra mais uma comprovação da necessidade do controle social atuante, né? Em várias reuniões do Conselho Distrital da Glória estão lá companheiros do SIMPA, do Sind Saúde, como a Andrea falou, né? Nesses espaços para a gente pensar junto os caminhos, porque o caminho é duríssimo, né? E se tiver poucas pessoas pensando nas alternativas, o caminho fica mais duro ainda, né? Então a gente está com todo mundo que é diretamente atingido por esse sucateamento do SUS. Eu acho que é muito importante, né? Eu queria pegar o gancho ali que o Paulo falou, uma coisa interessante ali das classes sociais mais altas que hoje vão no posto de saúde, coisa, né? Aí é bom lembrar que no Brasil, no que se refere às cirurgias mais complexas, sempre eles se socorreram pelo SUS. Não só cirurgias, né? A imensa bem lembrado. No Brasil, as classes mais abastadas, os bacanas, os ricos, eles sempre foram bater na porta do SUS. Então, quer dizer, o SUS ele tem uma relevância fundamental para todas as classes sociais desse país. Obviamente que muito mais para as nossas comunidades, evidentemente. Agora, esse discurso hipócrita que o Paulo levantou, dessa elite de criticar o SUS, mas na hora que eles mais precisam, eles vão bater na porta do SUS, não é na porta do plano de saúde deles, não. Então, essas coisas é muito importante fazer. E mesmo... Tem algumas situações que eles batem na porta do plano de saúde, chegam no hospital, nos procedimentos mais caros, eles não sabem, mas estão sendo atendidos pelo SUS, né? São procedimentos mais caros, tipo transplantes, hemodiálises, quantos procedimentos, os mais caros mesmo, os planos de saúde não cobrem, e aí as pessoas... Todo mundo tem a carteira do SUS, muita gente não sabe, porque o próprio plano lá dentro do hospital é feito a carteirinha do SUS para o atendimento e a pessoa nem sabe que tem. E isso é comum, infelizmente é comum. Não é à toa que os planos de saúde têm dívida milionária com o SUS. E se recusam a pagar muitas vezes, né? Judicialmente acabam pagando alguma coisa. Então, tem essa questão também. Foi muito bem lembrado. Tu falou das cirurgias e me veio essa lembrança também.
porque esse é o atestado da maior hipocrisia, né? Porque que tem na sociedade brasileira. É verdade. Eles criticam o SUS, mas quando tem uma cirurgia complexa, uma cirurgia difícil, é na porta do SUS que eles vão bater. E aí o SUS que vai lá, e sem gastar um centavo. E sem gastar um centavo. Claro, gastar no sentido, todos nós pagamos o SUS, mas essa elite, ela vai bater na porta do SUS a cada cirurgia que ela precisa fazer. Por falar em pagamento, tem um outro dado que muito comigo, que é de quem paga plano de saúde, que tem ressarcimento no imposto de renda. Que a saúde é a única área no Brasil que devolve praticamente 100% de tudo que a pessoa gastar. Tá? Então, se aquelas pessoas que têm uma faixa salarial, né, que paga imposto, elas pagam o plano de saúde, é um investimento para elas, né? Porque elas pagam em 12 parcelas e recebem de volta em uma. Sim. Então, isso é muito injusto também. E esse dinheiro sai dos impostos, obviamente, de alguma forma, eles saem do SUS também, saem dos serviços públicos, para ir para o bolso de alguém que optou por pagar particular. Tá? Eu acho isso muito injusto, por isso mexe muito comigo. O Luciano ali levantou uma questão interessante que eu não sei se eu acho que o Paulo tinha talvez mencionado alguma coisa assim rapidamente. Ele coloca ali, e o Fundo Municipal da Saúde e Educação, como fica o investimento nesses dois fundos? E aí tu vê, aí essa fala dele, essa colocação dele, na verdade, dialoga com a chamada PEC do fim do mundo, ou PEC do teto dos gastos, que na verdade não é gasto coisíssima nenhuma, é investimento, saúde nunca é gasto, saúde é investimento, porque é investimento para se manter as vidas. Então nunca pode se olhar a saúde como gasto, tem que se olhar assim como educação, tem que se olhar como investimento. E houve um congelamento ainda no governo Temer, que o senhor Nelson Marquesan, no meio da campanha, eu disse aqui em outro dia, outro bate-papo, voou para Brasília, que ele era deputado federal, no meio da campanha, ele voou para Brasília e votou a favor do congelamento por 20 anos no que se refere aos investimentos em saúde e educação no Brasil. Um absurdo passar uma mudança na nossa Constituição PEC, né, para quem está em dúvida, é uma mudança. Vou dar uma saidinha, já vem aí, só vou ver uma coisa aqui. Mudou a Constituição para congelar por 20 anos os investimentos em saúde e educação. Um absurdo. Isso é um atentado à classe trabalhadora, às nossas periferias, né, André? O Paulo caiu mais. Então, esse congelamento tem tudo a ver com o que o Luciano falou, porque vem desaguar aqui em Porto Alegre, né? Vem desaguar aqui no território, porque se congela, se não vem recurso de Brasília, que é a parte da federação que mais acumula, mais arrecada tributos, se não vem de lá, é óbvio que vai ter um impacto aqui, né? Sim, no início desse ano tinha uma conta que já tinha se perdido 2 bilhões de reais só para a saúde. Né? Então, são números, assim, alarmantes, né? Por isso que é tão necessário, né? E tão... como vocês disseram, não dá para se pensar numa destruição do controle social, né? É impossível se pensar, não tem como. Inclusive, eu agora estou começando um curso que é uma formação do Conselho Nacional de Saúde para conselheiros. E como eu ia te dizendo, mas o pessoal que está nos vendo não sabe, não viu, eu estudo na URGS. E aí tem mais uma questão que agora falei isso e lembrei de uma fala tua que eu anotei para comentar. Eu sou estudante da URGS e tu tinha falado em a universidade, tem gente da universidade, tem gente da comunidade, né? Aqui nos assistindo.
Sim. Tem gente que é da comunidade e da universidade que está aqui falando, né? E assim, somos dois, hein? Somos dois. Meu sonho, e acredito que seja teu também, é ver mais isso. Porque o que eu entendo, né? Como eu vejo essa realidade, universidade pública, né? Então, qual é quem é que paga essa universidade? É toda a população. Então, todo mundo que está nos vendo da comunidade está pagando para a gente estar estudando, né? Qual é a minha obrigação enquanto estudante de uma universidade pública? É devolver isso em serviço. É pagar por isso que uma população inteira está pagando para mim, né? Eu enxergo dessa forma. Acho que são esses dois lados da moeda, né? Porque é muito bom, a gente cresce muito, a gente aprende muito dentro da universidade, que a nossa universidade ela tem problemas, tem muitos problemas, sim, ela ainda é muito elitizada, é difícil a permanência de quem não faz parte dessa elite, mas o fomentar o senso crítico, sabe, sair de dentro das caixinhas, a gente também consegue fazer dentro da universidade. A gente consegue fazer isso dentro da comunidade, muito forte, e a gente consegue aprender, assim, ó, onde buscar as informações para lutar com mais força dentro da universidade. Eu acho que tu é uma testemunha disso que eu estou dizendo, inclusive, né? Que a gente consegue, consegue aprender onde buscar esses subsídios, essa base para luta, onde se informar para poder lutar mais assim, ó, com eles da mesma altura, né? Como assim? Tu tá pensando que eu não sei? Eu sei o que tu sabe, né? Eu posso, não que a pessoa da comunidade não saiba muita coisa, que olha, os conhecimentos que tem na comunidade a gente tem que aprender. Quem está na universidade tem que sair da universidade, botar o pé lá na comunidade para aprender, que também cresceria assim, ó. Não tem nem como medir. Não tem como. São aprendizados. E aí, o que acontece é que muitas vezes essas pessoas que estão lá na universidade, que não sabem o que é viver em comunidade, acham que são superiores e não são nada superiores, né? Pelo contrário. Então, eu ia te falando sobre o curso que eu comecei a fazer, que a ideia surgiu a universidade no meio em função disso. Estava conversando hoje à tarde com um professor para a gente descobrir uma forma de ir até através do Conselho Municipal, e aí já procurei uma pessoa lá dentro hoje para a gente conversar, para a gente multiplicar esse conhecimento, né? O que é multiplicar esse conhecimento? É levar o conhecimento do curso que eu estou fazendo no Conselho Nacional para os conselheiros locais, para outras pessoas que não conseguiram estar lá nesse curso, poder levar para as pessoas que estão lá na universidade, que não sabem o que é conselho, porque a universidade não ensina isso. É uma pena, mas existe alguns movimentos, o Paulo participou de alguns, né, Paulo, que tem algum professor que faz, e achei muito bom ter professor aqui, né? Até se eu tiver como fazer um contato com ele depois, a gente troca figurinhas e também leva mais longe essas ideias. A gente pode trocar ideias que, com certeza, quanto mais gente pensando, melhor. Então é isso, a ideia é poder levar mais longe, como tu fala, né? Levar mais longe todas as informações que a gente pode adquirir. Antes de passar a Paulo, quero mandar um abraço ali para o Efraim, também companheiro dentista,
do Postão da Cruzeiro também, lá um guerreiro, tá lá na linha de frente trabalhando também, né? O Luciano aqui deu uma... O W havia mencionado, nas comunidades se aprende muito, é um ambiente que possibilita ver de perto o mundo. É bem interessante. O Luciano aqui a gente conversa muito, né, sobre tudo a riqueza que são os nossos territórios, né, em todos os aspectos, né. Nós temos problemas, mas também a gente tem muita coisa boa e muita coisa rica, muito potencial nos nossos territórios, né? Aí ele dá uma cutucada ali, ó, que tal começarmos a pensar em uma faculdade comunitária, que tal? Ótimo. Sabe? Nosso Ótimo, território. ótimo, perfeito. Né, Paulo? Eu acho que isso, por um lado, é uma das coisas assim, que mais me empolga, mas também que mais me entristece e, na verdade, mais me indigna, porque eu dou aula nas nossas comunidades lá do território também, né? Então, a gente tem uns alunos com um potencial incrível, 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 assim, sabe? Que eu, na idade deles, a gente tem alunos lá que eu digo para esse cara, na idade de você, eu só queria fazer uma coisa aqui do morro, jogar bola 3 turnos por dia. Era só isso que eu queria fazer. Jogar bola da manhã até a noite, era só isso que eu queria fazer. E eles com uma cabeça já pensando, a gente propõe algumas conversas coletivas, assim, algumas ideias, Sim. e eles se envolvem, e eles sabem, eles problematizam, e eles começam a fervilhar ideias, sabe? Meu Deus, cara, se tiver as condições adequadas, uma educação pública de qualidade, com as condições necessárias, esses caras essa gurizada vai ser o que quiser da vida. E eu sempre digo para eles, cara, a gente tem que refletir muito, porque nas comunidades, né, Paulo, queria de passagem para a gente encaminhando, embora a minha vontade era de ficar mais uma hora aqui, mas eu queria já... porque, como é muito bacana eu conversar com as pessoas que realmente são da linha de frente, são a ponta da espada, como você... Acho que não tem uma live que eu não repita essa frase, que eu adoro muito, mas é o que eu vejo. Eu olho para vocês e vejo a ponta da espada mesmo, né? Dessas lutas. Vocês são essas pontas das espadas que estão lá fazendo alguma coisa para mudar um pouco, né, esse país, assim como os companheiros que estão aí junto também, sempre na luta nos nossos territórios, né? Então, eu queria agradecer a coração. Agora entrou um companheiro ali, o Júnior, né? Foi meu colega de faculdade, né? Um advogado também, e vem também, tem uma origem humilde, né? É muito bacana o que a Andrea falou, de cada vez mais lutar para que gente das comunidades, gente da classe trabalhadora possa ter acesso às universidades, possa ter acesso aos cursos, possa ter acesso à faculdade de medicina. Eu digo muito aos nossos alunos lá, vocês têm que chegar em casa e perguntar quantas pessoas que vocês conhecem do território que fizeram a faculdade de medicina. Eu sei a resposta, mas na verdade é uma pergunta provocativa para eles refletirem. Pô, como assim? É verdade mesmo. No nosso território não tem nenhum médico. Até tem um ou outro, um advogado, um outro engenheiro que saiu do território, mas por que não tem médico? Por que não tem médico que sai das periferias? Essa é uma pergunta que eu faço sempre para os nossos alunos, e a pergunta mais provocativa, no melhor sentido da palavra, para eles entenderem o sistema que a gente vive, né? Então, vocês podem fazer eu convido você a fazer um comentário breve sobre essa questão dos nossos jovens nas comunidades. A gente já vai depois encerrando o nosso bate-papo. Com dor no coração, eu tenho que dizer isso. Deixar o Paulo começar, porque eu falei e ele não, né? Não, eu até peço desculpa de uma saidinha aqui, assim, ó, só relatar para vocês, aconteceu um acidente aqui, não foi comigo, foi com o pai da minha nora, entendeu? E ela estava aqui em casa, antes de nós entrarmos, né? E ele caiu do telhado, e aí a mãe dela ligou para cá, e aí eu peguei o carro, fui lá correr, deixei ele no Cristo Redentor e voltei para aqui para nós participar. Aí os irmãos dela estão aqui em casa. Aí eu fui ali falar com eles agora um pouquinho, dei uma saída ligeirinha ali para falar com eles, que ele já está melhor, graças a Deus, já fez todos os exames, e agora a mãe deles, eu tenho que ir lá buscar ela lá no Cristo, levar ela para casa deles. Mas graças a Deus está tudo bem.
Então eu não pude pegar a tua pergunta, Fabiano, que eu gostaria que tu me perguntasse de novo, que eu estava afastado Na um verdade, pouquinho. só um breve comentário, até porque, né, a gente já está finalizando a nossa ótima conversa aqui, mas a gente Ótima mesmo. acabou surgindo aqui, Paulo, a questão dos nossos jovens, das comunidades cada vez mais estarem na universidade pública, né? A gente cada vez mais, de alguma maneira, pensar também que é uma demanda nossa, né? Dos movimentos sociais, dos movimentos comunitários, dos movimentos sociais, para que daqui a um pouco a gente tenha médicos trabalhando nos nossos postos de saúde que saem da comunidade. Né? Um médico trabalhando no posto da Cruzeiro que saiu da Cruzeiro. Esse é um horizonte que a gente tem que mais lutar também, né? Para a gente poder mudar essa realidade, né, Paulo? Aqui na nossa região, nós temos 2 jovens médicos que saíram aqui da nossa comunidade. Eu até uns 3 anos atrás eu nem sabia que eles tinham saído da nossa comunidade. Agora não estão mais morando aqui, mas continua atuando aqui numa UBS aqui que se chama Chácara da Fumaça aqui, que é da nossa região, tá? E eles são médicos ali na nossa comunidade, que é o Dr. Márcio e o Dr. João Rodrigues. E a gente fica muito faceiro. E eles vieram para a unidade e trouxeram um projeto para dentro da comunidade, na associação do Nascipaz, para trazer justamente os jovens para entrarem na faculdade e exercer, fazer o curso de medicina, né? Porque geralmente, como antigamente nossos pais mesmo diziam, não, meu filho, eu quero que tu seja advogado. Ah, mas eu quero ser médico. Não, tu vai ser advogado, tem que ser advogado. Então, muitos anos atrás, o que os pais nossos pensavam era o quê? Filho, tu vai estudar, tu vai para a faculdade, mas tu vai ser advogado. Ah, mas eu quero ser médico. Não, médico não, ser advogado. Entendeu? Então, assim, ó, a gente fica muito contente e a gente tem, além da Associação Nossa e Paz, nós temos a nossa associação aqui onde eu moro aqui, que é a Associação dos Moradores de Jardim Protásio Alves II, onde eu sou o vice-presidente da associação, e a gente tem um trabalho aqui, antes da pandemia, a gente tinha um trabalho aqui de fazer reuniões com jovens, temos aqui um grupo de jovens, e a gente estava trazendo, justamente, tivemos algumas conversas com esses 2 médicos que são aqui da nossa região, trouxemos para fazer uma palestra junto com a gurizada, eu já digo gurizada, jovens, né, para justamente eles ingressarem numa faculdade pública e fazer o curso de medicina e vir para nossa comunidade. Mas também, ao mesmo tempo, tem muito jovem que tem as suas dificuldades para entrar numa faculdade e quando consegue pegar o canudo, ele não vem para a periferia porque não quer passar a mesma necessidade. Entendeu o que ele passou? Ele já vai procurar um patamar melhor. Entendeu? Não tiro a razão. Não tiro a razão. Eu acho que a gente sempre tem que procurar o melhor para a gente. Mas eu acho que o preço dele foi aqui na periferia. Não foi lá onde foi procurar agora. Então eu acho que esse começo aí é muito, muito bacana, sabe? De se ver. E a gente estava com, assim, uma média de uns 100 jovens a cada reunião que a gente fazia. A gente fazia quinzenal, de 15 em 15 dias fazia essa reunião. E a gente tinha essa... Me surpreendeu bastante pela quantidade de jovens, né? E alguns bem entusiasmados, bem interessados, sabe? Nos estudos. Não, e teve até que me chamavam de tio, não, a gente vai entrar para a faculdade, sim. Sabe? Aquela coisa de também tu tirar um pouco do lado mais sombrio que muitos jovens pegam, né? Entendeu? Então, eu acho que essa parte também é uma parte importante do controle social, né? Queira ou não queira, mas ele é uma parte do controle social para resgatar os jovens para dentro da comunidade, dentro de um trabalho bonito, que ia ser médico, né? Eu acho que é muito importante, sim. Inclusive, só para dar mais um ganchinho que eu lembrei agora, nos CEPs nossos, das faculdades e dos hospitais, principalmente das faculdades, como a Andréa falou ainda há pouco, não tem um conhecimento, muito dentro de uma faculdade não tem um conhecimento da periferia, da comunidade,
entendeu? E muitas vezes eles querem fazer um projeto, entendeu? Mas querem chegar na comunidade e para fazer a pesquisa, fazer isso. Não, mas não é assim que funciona. Vocês conhecem a comunidade? Não conhecemos. Não é assim que funciona. Então, aí é que está o representante dos usuários no CEP das faculdades e dos hospitais. Então, é esse ganchinho aí que eu queria pegar. Não sei se eu cheguei ao ponto que você queria, Fabiano. Muito, muito bom, muito legal. Queria mandar um abraço aqui também para o Michael, liderança da Grande Cruzeiro, que entrou aqui também, deixou uma boa noite também. Né? Mandar um abraço para a Milena lá, legal. Da rede municipal aqui, a esposa do Luciano, que ela está mandando um abraço para nós também, que a gente tem um respeito muito grande. Obrigado. Né, os servidores que trabalham, seja no ramo da educação, da saúde, porque realmente é impossível a gente pensar um país mais igualitário, um país melhor, sem valorizar o professor, sem valorizar o SUS, sem valorizar toda essa gama de trabalhadores que realmente atende a população a despeito de sucateamento, de ataque, de marginalização. Hoje a gente vive um processo de marginalização do servidor público. É uma coisa maluca, um absurdo, cada vez mais tem que se levantar contra. Então, eu queria que, já se encaminhando para o final da nossa conversa, agradecer do fundo do coração a participação da Andréia, a participação do Paulo, militantes da saúde, que vieram aqui e trouxeram as suas experiências, as suas compreensões também de como enxergam todo esse momento que a gente está vivendo, né? E agradecer as pessoas que estão sempre junto conosco, que entraram aqui, que se manifestaram, mas também as que nos acompanharam e não se manifestaram, porque também é importante a gente estar juntos e pensando e uns ouvindo os outros, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que a gente vive nos dias de hoje. Cada vez mais a gente tem capacidade de um ouvir o outro, né? Não só ouvir, mas escutar, né? Com certeza. Cada vez mais para a gente superar esses obstáculos, a gente tem que caminhar junto, né? Caminhar sozinho realmente fica praticamente impossível a gente enfrentar o que está aí colocado para nós. Então, já virou aqui quase que uma lei aqui nos nossos bate-papos, que o encerramento são os convidados. Então, eu passo a bola para vocês e, de novo, agradecer aí terem estado conosco nesse dia. Bom, eu quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui, de estar conversando, de conhecer esse espaço, né, que eu não conhecia, Fabiano, muito bacana mesmo. E reforçar, quando a gente falava dos jovens na universidade, que esses jovens, assim como tu falou, eles têm uma capacidade, uma inteligência formidável, e até teve alguém que falou aí, acho que é Luciano, né, que falou que a comunidade é uma escola viva. Sim, é um território maravilhoso para aprendizagem e também acaba ajudando, fortalecendo exatamente essas atitudes, essa força nesses jovens que tu vê, né? E eu vejo que muita gente, eu já vivi a experiência, eu não fico feliz, não, eu fico muito triste quando alguém diz que quem está lá dentro da URGS é mais inteligente. Não é verdade. Tá? Não é verdade mesmo. Né? Tem muita gente que ainda tem muita gente que ainda tem essa ideia, Paulo, e infelizmente, sabe? Eu sei disso. E tem pessoas que acham que por serem da comunidade elas não têm condições. E isso também é algo que é colocado na cabeça delas para que elas acreditem, para que elas não tentem, né? E tem, inclusive, grupos que fazem cursinhos pré-vestibular para pessoas que não têm condições de pagar, né? E até na página da URGS se encontra, uma vez eu fui pegar para minha filha, encontrei 2 páginas de cursinhos,
estudantes que dão aula nesses cursinhos, e tem inclusive para medicina, viu? Porque são estudantes que já passaram por essa luta, que reforçam essa luta para possibilitar que mais gente consiga, né? Então, só não podia encerrar sem deixar essa mensagem, porque, infelizmente, ainda tem pessoas que pensam assim, né? E não, assim como o Paulo falou, que às vezes a universidade quer levar a sua, né, soberba para dentro da comunidade, e também não pode ser assim, né? E a comunidade tem mais é que não aceita isso mesmo. Pessoa que vai para dentro da para dentro da comunidade tem que estar disposta a aprender. O estudante que vai para dentro da comunidade, ele sai de lá mais enriquecido, porque ele aprende muito mais do que ele leva, né? Então, é isso, como alguém falou também, de uma escola comunitária. Mas por toda a nossa conversa aqui, muito obrigada, né? Obrigada a cada pessoa que nos escutou, que ficou aqui com a gente, as pessoas que também fazem comentários, alguns eu consegui ler, outros o Fabiano leu para nós, né? Muito obrigada pela companhia e pela paciência de vocês, né? E é isso aí, vamos, com luta que a gente consegue. Se a gente desiste, não consegue nada, a gente só tende a perder mesmo. Tem que lutar e cada vez aumentar mais esse número de pessoas aí, de lutadores. Só um parênteses, Paulo, antes de passar, a Andréa falando e eu me lembrando do livro do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, né? Se eu pudesse, eu queria botar esse livro na mão de cada jovem, de cada adolescente do nosso território, que daí talvez uma revolução começasse a ser algo realmente possível de vida dos nossos territórios, das nossas comunidades. Vai lá, Paulo. E alguém dizer que ele não é educador, bem pensado, né, Fabiano? É verdade. Bom, Fabiano, eu queria agradecer você, né, pelo convite, entendeu? Pela participação, tá? E também rever a minha amiga, fazia tempo que eu não via, a Andréia, entendeu? A gente ter essa boa conversa. Gostaria de que você fizesse mais, umas 2 ou 3 ou 10 mil, e poder nos convidar, que estaremos aqui presentes, dando nossas palavras aqui em defesa do SUS e do controle social. Eu acho que a Andréia também já falou muito. Travou a fala do Paulo? Acho que não te escuto, ouvindo, Paulo. Não estamos te ouvindo. O microfone dele está... Mas está aberto. Agora não, fechou o microfone. Fechou. Então. Agora tenta abrir o microfone de novo. Teu microfone está fechado. Aí, agora abriu. Agora voltou. Abriu? Sim. Voltou? Beleza, então. Agradecendo ao Fabiano pelo convite, voltando todo pelo início, e revendo a minha amiga André, que fazia tempo que a gente não se via aí. Verdade. E agradecer aos meus amigos que eu fiz o convite, entendeu? Que eu vi algum nome de alguns aí que eu li, e o Fabiano também leu para nós, tá? E os demais colegas aí que mandaram algumas perguntas para nós, dentro do possível, a gente, eu acho que conseguiu responder para eles. E a hora que precisar, estamos aí, em defesa de um SUS melhor para nós todos. Beleza. Não estão convidados, estão convocados para uma próxima conversa. Abraço. Com certeza. Obrigada. Encerrando por aqui, então. Valeu. Muito bom te rever também, tá, Paulo. Obrigado. Tá bom. Um abração, fiquem com Deus.